Boa noite a todos, sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos dando continuidade ao estudo do livro O Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos. Hoje nós vamos continuar o capítulo 2, a autoimagem idealizada. Lembrando que esse estudo é feito da seguinte forma, eu extraio do livro alguns trechos interessantes para a nossa reflexão, trago aqui, leio e compartilho algum comentário a respeito. Então, continuando, a máscara moral do eu idealizado. Muitas vezes, a autoimagem idealizada impõe altos padrões morais, fazendo com que seja ainda mais difícil questionar sua validade. Então, é como se fosse um mecanismo para que as coisas aconteçam aí, para essa autoimagem idealizada, para que ela dê certo, não dê certo o que ela tem de objetivo, mas para que ela dê certo no sentido de existir, para que ela fique ali existindo na vida daquela pessoa, atuando na vida daquela pessoa. Então, o que acontece? Né? Existe algo que está bem difícil de ser alcançado, algo quase inatingível, de tão perfeito que é. Né? Então, olha, a autoimagem idealizada impõe altos padrões morais, né? Aquilo que é o máximo, que é algo que nós gostaríamos muito de ter. Só que na nossa condição atual, com o nível de evolução que nós temos hoje, de conhecimentos, de experiência que nós temos hoje, fica muito difícil de atingir aquilo. O fato de estar tão lá distante é que faz com que essa autoimagem seja idealizada. É algo que está lá longe, distante, né? Não é mesmo? Então, por isso, quando ela está lá distante, fica muito difícil da gente questionar a validade dela, né? Aí perguntas que a gente pode fazer é isso. Não é certo querer sempre ser sempre decente, afetuoso e compreensivo? Então, nós vamos idealizar ser essa pessoa, né? Compreensiva, decente, afetuosa, boa pessoa. Nós vamos ter essa idealização. Não é certo procurar não ter raiva, não cometer faltas, mas tentar alcançar a perfeição? Então, não é isso que as religiões muitas vezes nos ensinam? Que nós precisamos atingir esses patamares, não é? Não cometer os erros, não pecar, não é? Tudo parece ser um pecado, não é mesmo? Então, vejam, como que nós vamos nos aceitar se existe uma parte nossa que está cobrando esses valores morais, que foram colocados lá longe, né? Algo muito perfeito, ali longe. Então, como que nós, com o nosso nível de compreensão da vida hoje, vamos atingir esses patamares? É como se nós quiséssemos dar pulos, dar saltos, não é? E nós sempre ouvimos essa frase: a evolução não dá saltos. Mas quando a gente tem esse eu idealizado, é como se nós estivéssemos querendo dar esse salto. E isso acaba sendo uma espécie de tirania conosco mesmo. Na verdade, existe uma atitude compulsiva que nega a imperfeição presente, como o orgulho, a falta de humildade, entre outros. Então, essa autoimagem idealizada, ela está sempre ali, negando aquilo que a gente ainda é, aquilo que a gente ainda tem dentro de nós. Fica aquela guerra, né? É como se esse eu real que nós temos aqui, isso que a gente sabe, isso que a gente hoje consegue fazer, nunca fosse o suficiente para esse eu idealizado que nós mesmos criamos. Então, percebam que nós ficamos nessa luta, como se fosse um cabo de guerra, né?
Uma parte empurra para cá, outra parte empurra para lá e a gente fica ali, naquele cabo de guerra, naquele sofrimento, naquele algo que queremos atingir, que na verdade é inalcançável agora. Um dia, talvez, ou com certeza, nós iremos alcançar tudo isso. Mas, para alcançar esse objetivo que está lá longe, nós vamos precisar caminhar até lá. Não tem como nós chegarmos até lá sem dar os nossos passos nesse caminho, né? E para isso nós vamos ter que passar por tudo que for necessário, por todo o crescimento necessário. Essa negação inclui a simulação e a vergonha que acompanham esse estado de imperfeição. O medo de se expor, o disfarce, a tensão, o esforço, a culpa, a ansiedade. Então, a negação é também um mecanismo de defesa, né? Nós estamos ali negando aquele nosso eu real, aquilo que a gente é hoje. E para isso, nós usamos a simulação, a vergonha, né? A vergonha, o que faz a vergonha? Ela nos faz encolher, ela nos oprime, ela não deixa a gente se mostrar, a gente se esconde, não é mesmo? A gente tem esse medo de se expor, então a gente fica quietinho ali. Tem pessoas que, inclusive, parece que até querem sumir, né? Entrar num buraco para ver se ninguém enxerga eles ali. E isso por quê? Porque se for se expor, já sabe que não tem toda aquela maestria desejada. Nós temos muitas pessoas ao nosso redor, com diferentes níveis de conhecimento e de experiências. Óbvio que sempre vai ter gente que tem mais experiência que a gente, que sabe mais do que a gente. E também vai ter as pessoas que sabem menos, não é? Que têm menos experiência. Existem muitas gradações, como já disse no estudo mesmo, há uns capítulos atrás, nós estudamos sobre isso, sobre essas gradações de evolução mesmo que existe. Então, quando a gente consegue aceitar o nosso atual nível de evolução, aquilo que a gente é capaz de produzir hoje, quando a gente aceita isso, nós vamos caminhando com as nossas próprias pernas, sabendo que um dia a gente vai alcançar esse patamar que a gente queria já alcançar agora. O trabalho interno realmente avança quando paramos de focar em atingir patamares distantes e passamos a focar nas nossas imperfeições e em nossa transformação gradual. Então, é o que eu acabei de falar, né? Nós paramos de ficar lá longe para ficar no agora, no aqui e no agora. Com o que a gente é hoje. E aí nós podemos pensar de uma outra forma. Com o que eu tenho hoje, nossa, o que me aguarda? Quantas coisas ainda eu tenho para aprender? Quantos caminhos ainda eu tenho para trilhar? Não se trata de sair correndo para ter um troféu. É como se ter essa capacidade, ter essa bondade toda, ter tudo isso que a gente idealiza fosse um troféu. Então a gente quer chegar logo ali e pegar o troféu. E aí a gente faz o quê? Só que não se trata disso. Até pessoas que buscam um troféu aqui no nosso mundo, né, no nosso mundo real, que fazem? O que fazem essas pessoas? Elas treinam, elas passam por dificuldades, elas passam por privações, não é? Essas pessoas, atletas, por exemplo, passam por todas as dificuldades, precisam treinar duro, precisam se privar de várias coisas, precisam ter disciplina, eles precisam fazer uma série de coisas, abrir mão de muitas coisas, para chegar lá na frente e pegar o seu troféu.
nós, com esse nosso eu idealizado, nós queremos pegar o troféu sem fazer nada. O autoconhecimento, basicamente, é como essa analogia que eu fiz aqui do atleta. Nós vamos precisar passar pelas nossas dificuldades, vamos ter que abrir mão de coisas, não é? Vamos precisar olhar diferente para crenças antigas que fazem com que a gente dê passos maldados na nossa vida. Vai precisar que nós olhamos para dentro da gente mesmo. Não tem como dar esse salto e já sair pegando esse troféu. Então, vai precisar que nós, gradualmente, vamos construindo essa nossa evolução. É pura construção. E o esforço é todo nosso. Neste processo de autotransformação, o eu idealizado irá reclamar, irá se debater, e será visível sua diferença em relação ao eu autêntico. Então, logicamente, como que funciona esse negócio do eu idealizado irá reclamar? O eu idealizado também está bem relacionado com o nosso superego, que é aquele nosso juiz, aquela parte da nossa psique que representa como se fosse um juiz, aquele que dita o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito, e que muitas vezes é um tirano. Então, esse eu idealizado está ali longe, né? Às vezes está de uma forma muito rigorosa, como um xerife mesmo, né? Então, quando nós passarmos a olhar mais para esse nosso eu real, esse eu idealizado, que tem o superego ali regendo, esse vai reclamar. E aí nós vamos entrar em muitas crises, porque nós não vamos ter tudo tão fácil assim. Nós vamos precisar abrir mão de algumas crenças. Vamos precisar rever muitas formas de ver essa vida que a gente leva. Olhar para dentro. Dependendo da personalidade, condições de vida e influências iniciais, aspectos mais agressivos, arrogantes, ambiciosos serão exaltadas e idealizadas. Então, aqui diz que, dependendo da personalidade, condições de vidas e influências iniciais, significa que ali, desde a infância, né, que tipo de contexto nós tivemos ali? Qual foi o contexto da nossa vida? O que nós aprendemos ali na nossa infância? Quais foram aqueles aprendizados que nós tivemos lá em tenridade e que nós fomos aprendendo no decorrer de toda a nossa vida? Dependendo do que a gente aprendeu, nós podemos ter aprendido essa agressividade, né? Então, muitas partes nossas mais agressivas vão ser estimuladas, né? Como, por exemplo, aqui é dito as partes mais agressivas, arrogantes, ambiciosas, né? Então, isso vai ter um valor muito grande. E vai ser idealizado. Então, não são só coisas lindas e maravilhosas, como, por exemplo, ser amoroso, né? Bondoso, não é só isso. Mas, por exemplo, aqui, ó, a arrogância também pode estar sendo idealizado. Porque para nós que temos determinada visão, a arrogância pode ser algo ruim. Mas para muitas pessoas, dependendo da visão delas, dependendo do contexto de vida, a arrogância é algo muito bom e esperado. É algo que enaltece, não é? Então, é algo que também pode ser idealizado. Na verdade, essas características estão por trás de toda autoimagem idealizada. Na maioria dos casos, existe uma combinação dessas duas tendências, que são padrões morais super exigentes, impossíveis de seguir, e orgulho de ser invulnerável, distante e superior.
Então, elas são, de certa forma, elas se chocam, né, elas são contraditórias, porque como o orgulho de ser invulnerável, distante e superior, pode ser algo que tem a ver com padrões morais superexigentes. Como isso? Uma coisa pode ter a ver com a outra, né? Então elas vão se chocar ali. Elas são contraditórias, mas elas existem juntas ali, apesar disso. Ou seja, essa autoimagem idealizada, ela é totalmente contraditória. Ela não faz sentido. Como é muito difícil de cumprir os padrões e ditames do eu idealizado, a tentativa de mantê-los nunca é abandonada. E a pessoa cultiva dentro de si uma tirania da pior espécie. É aquela história, né? Que eu já falei agora há pouco. Esses padrões são tão inatingíveis que existe de nós mesmos, de nós para nós mesmos, essa exigência fortíssima, essa cobrança muito forte, né? Que se torna, inclusive, uma tirania e que deixa a pessoa com ansiedade, com tristeza, se sentindo envergonhada, não querendo se expor, oprime a pessoa. É impossível atingir a perfeição do eu idealizado. Ou seja, no momento é impossível atingir isso. Sendo assim, quando o ser não consegue atingir as exigências do eu idealizado, uma sensação de inutilidade envolve a pessoa. Por que que ela foge, né? Por que que ela se esconde? Por que que ela disfarça? Faz de conta que é uma pessoa maravilhosa, tenta fingir o que não é, justamente por isso. Porque esse eu idealizado, ele é um verdadeiro tirano em cima dessa pessoa. E está tudo dentro dela. Não existe um tirano lá fora. O tirano está aqui dentro. É ela com ela mesma. Não é ninguém que está impondo isso. É ela com ela mesma. Mesmo que a gente fale que a sociedade impõe por quê? Porque existem muitas pessoas que estão nessa condição. Existem muitas pessoas dentro da sociedade. Vamos dizer que a grande maioria da sociedade ainda está nessas condições. Nós também já estudamos isso na aula passada, quando nós falamos dos tempos, né? Como é o autoconhecimento através dos tempos. E nós estamos na era do egoísmo, não é mesmo? A era do egoísmo é justamente esse momento onde existe esse eu idealizado que se transforma nesse tirano e que faz com que as pessoas entrem nesse tipo de emoção, né? Como, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão e outras mais, tá? Por isso que nós estamos ainda nessa era. Eu acredito que em grande escala até. Nós sabemos que depois da pandemia, essas questões aumentaram muito. Embora a gente culpe a pandemia, mas o que aconteceu foi que a pandemia trouxe uma situação, colocou as pessoas obrigatoriamente em uma situação em que elas tiveram que ver tudo isso que elas fogem. As pessoas começaram a ver aqueles monstros que elas querem fugir. E não teve para onde fugir. Não teve mais como disfarçar. Então, elas entraram nessa emoção, nessas emoções mais fortes, né? Quando a pessoa tenta esconder suas reações a seu próprio fracasso, adota vários mecanismos de defesa para não vê-lo. Então, existem vários mecanismos de defesa, né? Para que a pessoa não veja a si própria. Alguns deles, o livro traz aqui como sendo o projetar a culpa do seu fracasso no outro,
no mundo, na vida. É quando a gente começa a achar que todas as razões dos nossos sofrimentos têm relações com o fora. É a política, é o país, é o governo, o meu colega ali do lado, é o meu vizinho, é meu filho, é meu marido, é minha esposa, enfim. Todo mundo é culpado, né? E outra forma de autoprojeção é apontar no outro falhas e defeitos que a própria pessoa que aponta possui. É quando a pessoa aponta o dedo para o outro, recriminando, criticando, só que quem tem isso é ela mesma. Então, essa é uma forma muito usada de desviar a atenção para si mesmo, de fugir de si mesmo, desse eu real, que não se quer aceitar. Quanto mais você tentar se identificar com a sua autoimagem idealizada, maior será o seu desencanto, pois a vida sempre trará situações que derrubarão seus disfarces. Então, não adianta querermos estar sempre de acordo com aquilo que a gente idealiza, porque nós não somos aquilo. Não adianta querer esconder debaixo lá do tapete, botar debaixo do tapete todas as nossas características que a gente não considera legais. Não tem como. Um dia tudo isso vai vir à tona. E aí nós vamos ter esse grande desencanto. É a partir desses momentos que muitas crises pessoais se iniciam. Quando eu entro em conflito com o meu eu idealizado, e o meu eu real, quando isso vem à tona, quando a vida traz as situações que vão fazer com que eu tenha que olhar, como aconteceu na nossa, aí com essa pandemia, nós vamos entrar em conflitos e crises emocionais. O desejo de melhorar leva a aceitar a própria personalidade como ela é neste momento. Se esta premissa básica for a principal força orientadora de sua motivação para a perfeição, qualquer descoberta daquilo que o impede de realizar seus ideais não o lançará na depressão, na ansiedade e na culpa, mas antes o fortalecerá. Então, quando a gente começa a entrar no caminho de aceitar aquilo que a gente é, aquilo que a gente ainda tem de deficiências internas, os aprendizados que a gente ainda precisa fazer, o caminho que a gente ainda precisa percorrer, quando a gente começa a ter consciência disso e viver segundo isso, aí sim, quando a gente percebe mais alguma problemática na gente mesmo, isso não nos derruba. Porque nós não estamos mais querendo idealizar nada. Nós estamos conscientes de como nós somos hoje. E óbvio que nós não vamos saber tudo sobre nós hoje. Não tem como. Existem muitos conteúdos que ainda vão se apresentar a nós. Não é? Mas se a gente já consegue aceitar aqueles que a gente já consegue ver, aí sim nós conseguimos ir puxando mais conteúdos lá do nosso inconsciente, como se fosse um novelo de lã que você vai puxando a linha, vai puxando, e sempre vem mais, né? Então, aquele novelo de lã é o nosso inconsciente, a linha é aquilo que vai vindo conforme a gente vai se descobrindo. E ao invés da gente se oprimir, querer se esconder, a gente não vai fazer isso. Porque a gente não está mais idealizando nada. Nós já estamos no caminho da autoaceitação, né? A aceitação de si mesmo. E vamos ficando cada vez mais fortes. E esse é o nosso objetivo. Você passará a trazer tudo aquilo aquilo que você sempre apontou no fora para dentro e assumirá a responsabilidade por tudo que é seu. Então,
Tudo aquilo que antes eu via lá fora, tudo bem, eu entendo que ali aconteceu alguma coisa. Alguém, né, foi rude comigo. Qualquer coisa que aconteça ali no fora, né. Eu entendo isso, ok. A pessoa fica com o que é dela, eu pego o que é meu. E eu vou cuidar do que é meu. Por que que eu fiquei magoada? Por que que aquilo me desequilibrou? Eu não vou ficar apontando: "Ah, porque ele me magoou, porque ela me desequilibrou". Não vou mais. Eu vou reconhecer, sim, aquela pessoa fez isso, ok. Mas por que eu senti isso? É o buscar dentro de si por que você sentiu isso. Por que isso fez uma revolução dentro de você? Esse que é o ponto chave, né, é porque tudo isso aconteceu aqui dentro. Não importa, o outro vai ter que responder lá, é aprendizado dele. Eu gosto sempre de falar essa frase de Jesus, né, é preciso que o escândalo aconteça, mas ai daquele que gerar o escândalo. Essa é uma frase, entre algumas outras, que, assim, me fala muito, me explica muita coisa. Não importa o que o outro fez. O que importa é o que eu faço com isso que foi gerado. O que eu faço com isso que gerou dentro de mim, não é? Como eu resolvo a situação. Esse é o ponto chave. A autoimagem, aí vamos falar do tirano interior. A autoimagem irreal e exigente nos leva a sentimentos negativos, como culpa, vergonha, fracasso e frustração. Essa busca incessante por um ideal inalcançável gera um ciclo vicioso de insegurança e infelicidade. Então, essa nossa autoimagem real, ela é muito exigente, né? E vai nos levando a esses sentimentos de culpa que fazem com que a gente fique mal, fique desequilibrado. Então, é essa autoimagem, não se trata da outra pessoa. A outra pessoa pode ter falado alguma coisa, pode ter feito algo, mas muitas vezes é a nossa autoimagem idealizada que sofre. A gente sofre porque ela nos cobra, não é? Se alguém faz alguma coisa contra a gente, como por exemplo, nos humilha, esse nos humilha, essa palavra, significa que a gente se sentiu humilhado. Quando a gente se sente humilhado, tudo bem que a outra pessoa não foi legal, mas deixa ela lá. O fato é, eu me senti humilhada. Vamos trabalhar isso? Esse é o ponto. O ponto é, por que eu me senti humilhada, né? A autoimagem irreal e exigente nos leva a sentimentos negativos, como culpa, vergonha, fracasso e frustração. Emoções como essas indicam que o nosso eu idealizado está em atuação. Então, em que momento será que o eu idealizado está em atuação na nossa vida? Essa é uma dica bem legal aqui do livro, né? Sobre essas emoções aí. Elas indicam isso, que o nosso eu idealizado está total atuante. Essa busca incessante por um ideal inalcançável gera um ciclo vicioso de insegurança e infelicidade. O eu idealizado também manifesta falsas necessidades que são acrescentadas e criadas artificialmente, como a necessidade de glória, de triunfo, para satisfazer a vaidade ou o orgulho. Então, será que essas são necessidades reais? Necessidade, a própria palavra já diz, significa que é algo que eu preciso para minha sobrevivência. Sem isso eu não vivo, é uma necessidade. Como eu necessito comer, como eu necessito respirar, por exemplo, são necessidades básicas.
Eu necessito ser amado, eu necessito amar. São necessidades, né. Agora, eu necessito de glória. Necessito mesmo? Por quê? Então a gente precisa se perguntar: "Eu necessito de triunfo?" Nossa, a gente precisa se perguntar. E isso é uma faca de 2 gumes, né. Porque enquanto eu estou querendo a glória ali, achando que isso é maravilhoso, na verdade eu estou me tiranizando. Eu estou exigindo de mim algo até além das minhas forças para obter essa glória, para satisfazer esse meu orgulho, essa minha vaidade. A busca dessas necessidades nunca resultam em realização verdadeira, né. Então elas não vão levar para lugar nenhum. Por isso que são emoções que fazem parte da gente, a gente precisa observar essas emoções dentro da gente, aceitar que a gente tem isso e já pegar essa dica, sabendo que isso tem a ver com o nosso eu idealizado, com aquilo que a gente espera alcançar e que dificilmente a gente vai alcançar agora. Nós não vamos alcançar isso agora. Não vamos, já por estarmos sentindo tudo isso, não é? Quanto mais forte for a presença do eu idealizado, mais a autoconfiança autêntica se desvanece. Olha só, nós não queremos autoconfiança? Quando eu não tenho autoconfiança, o que que eu tenho? Ansiedade. A ansiedade brota na minha vida. Quando eu não tenho autoconfiança, o que acontece? Eu tenho medo. Eu não confio em ninguém. Eu não confio na vida. Eu falo que confio em Deus, mas eu não confio, não. Isso é uma mentira. Por quê? Porque eu tenho essa presença do eu idealizado forte, muito forte, atuando na minha vida. Não tem como eu ter segurança se eu estou sempre sendo cobrada por não ser eficiente o suficiente. Por tudo que eu faço, ainda não está bom. Eu sempre preciso ter mais, mais e mais para chegar a ser aquilo que eu idealizo. Como não consegue atender às exigências do eu idealizado, né, não conseguimos, você se considera ainda mais inferior do que o fazia inicialmente. Então, quanto mais eu estou ali nesse ciclo vicioso, né, eu espero chegar a ter aquele eu idealizado, isso não acontece, eu vou me sentindo pior, cada vez mais ineficiente, não é? E essas emoções vão surgindo aí de forma como se fosse uma bola de neve, elas vão aumentando, elas vão se potencializando. A autoconfiança verdadeira só pode ser estabelecida quando você remove a superestrutura que é o tirano cruel do seu eu idealizado.